Organização Mundial de Saúde. Controle da pandemia no Brasil poderia ser vitória para o mundo, né? Manifesto defende a extinção do teto de gastos. A taxação do livro, uma tragédia social, política e econômica. Que política cultural é esta que vulnera o que já é frágil? Parece que a fragilidade deriva da necessidade de facilitar o manuseio da cultura pelos grupos políticos não comprometidos de forma consciente com o interesse social global, vendo apenas como perigo aos seus preconceitos reacionários. Supremo Tribunal Federal proíbe o Ministério da Justiça produzir dossiê contra antifascistas. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira, com placar de 9 votos a 1 para acompanhar a relatora, a ministra Carmen Lúcia. Jovens saudáveis também podem ter a forma mais grave da Covid-19. Ainda não se sabe por que isso acontece, mas Maria Auxiliadora Martins alerta para que os jovens se conscientizem do perigo, protegendo a si mesmo e o restante da população. Conheço humoristas cubanos que Marcelo Taz ignora. O apresentador brasileiro Marcelo Taz emparedou seu colega Marcelo Adnet durante entrevista no Roda Viva na última segunda, perguntando como ele poderia ser um comediante de esquerda se em países comunistas como Cuba, humoristas são proibidos. Andrônico, o governo boliviano, usa a justiça e mídia contra Arce Mas, líder sindical e candidato do movimento ao socialismo, mas na disputa por uma vaga no Senado, Andrônico Rodrigues fala sobre a disputa eleitoral na Bolívia e alerta para a ação golpista do governo para tentar inverter a tendência de vitória oposicionista. O governo registra 3,5 milhões de contágios por Covid-19. Brasil soma 112.304 óbitos, com mais de 1.204 mortes em 24 horas. Prisão do guru do clã Bolsonaro no Zéua repercute no Congresso. Para o vice-líder da oposição, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o mundo ficará menos pior a partir de agora, mas já foi solto para alguns 5 milhões de olho no mundo por Ana Prestes, a cientista política. Ana Prestes analisa os principais fatos da conjuntura internacional, com destaque para a prisão de Steve Bannon, ex-estrategista de Trump e amigo da família Bolsonaro. O plano de desenvolvimento de Flávio Dino e o abismo de Bolsonaro. OMS e controle da pandemia no Brasil poderia ser vitória para o mundo. Pandemia vai passar, Brasil registra queda no contágio. Partidos pactuam um jogo duro contra fake news nas eleições de 2022. Medicamento para gota diminui a inflamação pulmonar da Covid. Na linha de frente da pandemia, bancários ganham corte de direitos. A lição de Rafael Corrêa para o Brasil, União pela Esperança. A luta dos trabalhadores e o movimento sindical, Pássaro do Humor Amarelo. Celso marcou 90 anos de rebeldia e cinema, o fogazão, o feminicídio, o financismo e outras felonias. Raízes da violência, caminhos para a renovação do teto de gastos, do silêncio aos gritos de assassina, quais vidas realmente importam? O tamanho da fatura e o buraco à vista. Esporte e lazer, condutores de desenvolvimento e qualidade de vida. Bolsonaro é rentismo acima de tudo, lucro e moral acima de todos. A pandemia vai passar, Brasil registra queda no contágio. Joe Biden, serei um aliado da luz, não das trevas. Moradores de rua protestam contra a situação vivida durante a pandemia. Com a crise, a população de rua não para de crescer em Belo Horizonte em meio a situações de precariedade. Sem casa, conseguem audiência e deixam pré da Assembleia de Minas. Moradores de 2 ocupações de Contagem exigem pagamento de subsídio e que não ocorram desocupações durante a pandemia. Passe livre para os desempregados. Já a cidade precisa garantir o passe livre para o desempregado e amenizar a limitação discriminatória na busca do emprego. Força e coragem, os 20 anos da Marcha das Margaridas, mulheres do campo, da floresta e das águas celebram conquistas e compromisso de resistência. Democracia participativa, é preciso que o controle social seja preservado enquanto conquista cidadã. Dia da Juventude, Jovens em Defesa da Vida e da Liberdade. Brasil tem 48,5 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos, mas 11,1 milhões desses jovens nem trabalham nem estudam. A taxação do livro, uma tragédia social, política e econômica. Silvio Almeida, os regimes autoritários e seus juristas de estimação. O esporte e lazer, já falei, O dia em que Leci Brandão foi barrada em portaria por ser negra. Livro sem impostos, uma conquista democrática, um legado comunista. Taxação de livros é obscurantista, de Sindicato de Escritores de São Paulo. Escrevendo em tempos de pandemia, Boccaccio, Dante, Petrarca e Chaucer. Diante da omissão do governo, arte e cultura se mobilizam na pandemia. Luiz Fernando Veríssimo, o fim da supremacia americana.
A débil mental de Ariana Harvitz, inquieta com a roubo de loucura e morte. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Rasgue a camisa e enxugue o meu pranto. Jornalista. Já falei. Rússia anuncia testes da vacina Sputnik V em 40 mil voluntários. Rússia planeja campanha de imunização em massa durante a fase final de testes clínicos da vacina para dirimir a desconfiança dos especialistas com a velocidade de sua aprovação e a falta de dados disponíveis. Mulheres negras em disputa pela presidência dos Estados Unidos. Charlene Mitchell, Angela Davis e Kamala Harris são as mulheres que concorreram em eleições presidenciais, 2 pelo Partido Comunista do ZEWA e 1 pelo Partido Democrata. De olho no mundo, né? A prisão de Steve Bannon, o ex-estrategista de Trump e amigo da família Bolsonaro. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.